Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta edição da nossa Revista Parabólica. Hoje, na nossa terceira edição, temos estampada na capa um detalhe também de uma outra capa, do disco do Chico Buarque, né? Que é o seu disco clássico, e que ele aparece sorrindo de um lado e sério do outro. E nós escolhemos a parte em que ele está sério para ilustrar talvez a frustração e tristeza de ter de levar aos tribunais um processo contra Eduardo Bolsonaro, que é o filho 3 do presidente, que fez uma postagem usando a música Roda Viva de autoria de Chico sem seu consentimento. E a frustração que a gente quer passar com este detalhe na capa é pelo resultado que foi dado pela juíza, onde o Eduardo teve ganho de causa por Chico não poder provar a sua autoria da música. Porém, é sabido na cultura geral brasileira a autoria da música, né, que é de Chico. E Chico está para Roda Viva, como para não dizer que Falei das Flores está para Geraldo Vandré, Senhor Cidadão está para Tom Zé, entre outros. Agora, o advogado de Chico apresentará uma prova, o manuscrito que prova a autoria da música, e agora está a ver o desenrolar de todo este processo. E o título da manchete, que é o Cálice Chico, é uma alusão à música Cálice, lançada durante a ditadura e que fazia um trocadilho entre um cálice de vinho e o cálice do silêncio, implantado durante aqueles anos do regime, aos artistas e todos aqueles que se mostrassem contra o mesmo, né? E a decisão da juíza é como se ela estivesse pedindo para Chico se calar, ou também para ficar quieto. Mas ele irá lutar até onde puder para provar que Roda Viva é de sua autoria. E não foi só Chico que nos últimos dias viu a sua moral ameaçada. O cantor Gilberto Gil, que está em viagem ao Catar para acompanhar a Copa, foi hostilizado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Um deles foi identificado e é um empresário de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Gil estava acompanhado de sua esposa Flora e a situação que foi filmada logo teve grande repercussão nas redes e anônimos e famosos demonstraram seu apoio a Gil, que agradeceu em vídeo. Nossos agradecimentos, meus e da Flora, enfim, por essa solidariedade, essa corrente solidária diante dessa agressão, essa coisa estúpida. Enfim, é o terceiro turno, na verdade, né? Os inconformados, enfim, querendo manter essa coisa do ódio, da agressividade. E amanhã, Brasil de novo, nossos agradecimentos, meus e da Flora, a todos vocês que se fizeram solidários conosco nesse episódio, que na verdade é mais um dessa sequência, enfim, do ódio, dessa coisa que é o que eles gostam de fazer. Muito obrigado a todos vocês, enfim, bom jogo para o Brasil amanhã. Outro personagem do nosso cotidiano que sofreu ataques foi o jogador Neymar. Atuando na seleção brasileira, Neymar saiu lesionado ainda no primeiro jogo e muitos internautas foram às redes para comemorar a situação do atleta. Em linhas gerais, o ataque foi motivado não só por pessoas que não gostam dele pelos mais variados motivos, mas o fator de peso foi o posicionamento político de Neymar, que nas últimas eleições demonstrou apoio à reeleição de Jair Bolsonaro e chegou a dizer que faria um gol em homenagem ao presidente. Figuras da esquerda estiveram entre as que comemoraram a lesão, ato que foi repudiado por Guilherme Boulos e pelo PCO, Partido da Classe Operária, que não compactuaram com as manifestações. Neymar se recuperou e voltou a jogar no jogo que ocorreu na última segunda-feira contra a Coreia do Sul. Ele chegou a marcar um gol ao bater um pênalti e internautas comemoraram seu retorno. Neymar disse após o jogo que estava bem e que o tornozelo lesionado não estava doendo mais. O retorno do jogador no momento em que o Brasil entra nas oitavas será muito importante para a força tática do time. Inclusive, nos últimos jogos, a ausência de Neymar foi sentida fortemente. No jogo contra a Suíça, este fato obteve unanimidade na mídia esportiva e entre alguns internautas. A marcação suíça se concentrou de forma mais pesada nos jogadores, além de apresentar uma grande defesa impedindo o Brasil de chegar até o gol em alguns momentos. E os jogadores suíços se concentraram na grande área tentando defender o gol. Em alguns momentos parecia até uma muralha. Porém, a seleção de Tite demonstrou que está preparada e Casemiro, volante da nossa seleção, fez o gol que garantiu a vitória contra a Suíça. Tudo isso ocorrendo na segunda etapa dos jogos, garantindo a apreensão da torcida e jogos que se tornaram verdadeiros testes cardíacos. E na última sexta-feira, o Brasil enfrentou Camarões. O time perdeu de 1-0 com o gol de Aboubakar na prorrogação. O time brasileiro foi composto por todos os reservas, numa estratégia de Tite de poupar os atletas de seu time principal. E a seleção, este
esta ideia de Tite deu muito certo para a seleção principal, justamente porque o jogo contra a Coreia foi marcado justamente por isso, né? A seleção vinha com jogos maçantes em primeiro tempo e virava totalmente no segundo com gols e ataques. E já no jogo contra os coreanos, viu-se uma seleção mais preparada e que inclusive conseguiu finalizar jogadas com mais precisão, outro ponto que vinha sendo um calcanhar de Aquiles nos primeiros jogos. E agora o Brasil enfrentará a Croácia na próxima sexta-feira e um fio de esperança é que, além de ser uma seleção bastante preparada, ela nunca perdeu na história das Copas para a seleção que será sua adversária. Mas independente dos números, como diria o Galvão, haja coração! Nós seguiremos ligados por aqui para trazer as últimas atualizações para vocês. Muita água irá rolar até o dia 18 e enquanto isso nós seguramos a emoção. Outro destaque que está na nossa capa nesta edição é o sinal de alerta trazido pelos massacres ocorridos em escolas do Brasil. Esses atos infelizes já eram vistos nos Estados Unidos, a exemplo de Columbine em 1999, e foi o primeiro massacre a chocar o mundo e que resultou em 14 mortos, além do suicídio dos 2 assassinos que tinham fascínio por temas como o nazismo. Nos últimos 10 anos, o Brasil passou por 2 massacres que chocaram a população e tiveram ampla repercussão nacional, como é o caso do massacre de Realengo, no Rio de Janeiro, em 2011, que resultou em 12 crianças mortas, e o massacre de Suzano, em São Paulo, no ano de 2019, com 8 mortos, além do suicídio dos 2 assassinos. E, com o pavor do fato, o país viu na época se disseminando em grupos de WhatsApp áudios com ameaças a invadir escolas e realizar massacres. Inclusive, a escola que eu estudava foi vítima dessas ameaças que geravam pressão e apreensão. Porém, com o passar dos dias aquilo cessou, mas ficou na lembrança o cenário de horror naquele momento e certamente qualquer jovem que acompanhou aquilo guarda na lembrança ou até chegou a pensar que poderia estar no lugar daqueles que foram vítimas. E é uma situação triste de se imaginar, de perceber que está ocorrendo no nosso meio, né? E agora o caso mais recente que trouxe de volta a situação e essa discussão à mídia foi o caso de 2 escolas em Aracruz, no Espírito Santo, onde um atirador de 16 anos fez 3 vítimas, além de 11 feridos. Eles vinham planejando o crime há 2 anos e durante o ataque usavam roupa camuflada, uma suástica, que é o símbolo do nazismo, e foram apreendidos pela polícia em sua casa materiais com símbolo nazista. O atirador utilizou as 2 armas do pai, que é policial militar, além de usar o carro do pai também para o deslocamento de uma escola para outra. Uma das vítimas da tragédia foi a garota Selena Sagrilo, de 12 anos. Sua mãe deu depoimentos emocionados e um deles disse que perdeu a filha para o ódio. Estes movimentos levam à reflexão principalmente sobre o consumo de internet, chamando a atenção para os movimentos nazistas que estão voltando ao noticiário para a influência que isso tem ainda hoje, como também as questões de como está a saúde mental da sociedade. Sabe-se que o mundo como um todo está enfrentando uma questão delicada quando o assunto é a mente humana. Mas em meio a estes casos de massacres, como também de feminicídios e até brigas que resultam em mortes, se faz necessários estudos mais aprofundados, buscando bases sólidas para compreender a raiz do problema e seu contexto histórico também. A avaliação psicológica dos meliantes também é importante, já que um ser humano em plenas faculdades mentais não decide sair de casa um dia disposto a matar. O ponto é que a sociedade mudou e que a mente humana vem mudando para pior. Mas o que nos levou a isso? Este é um ponto de reflexão e meditação necessários. E também cabe manifestar os sentimentos e todo o conforto necessário para a família das vítimas. E para nós encerrarmos agora, mudando um pouco de assunto, uma história inusitada. Você deve se lembrar que na primeira edição da revista destacamos a saída de Vitor Pereira do Corinthians, uma saída já esperada, na qual ele deu como motivo principal a saúde de sua sogra. Porém, na última semana, a mídia divulgou que ele estaria há cerca de 10 dias em negociação com o Flamengo para assumir a vaga do técnico Dorival Júnior, que se encaminhava para renovar o contrato. Após toda a repercussão do caso, Dorival decidiu não renovar e se despede do Flamengo após arrumar o time, ganhar títulos e sair da crise da qual abatia o clube. A imprensa não compreendeu bem a proposta de Vitor Pereira e informaram a questão médica da sogra. Ter apoio de uma torcida corintiana, e em seguida traí-los, assumindo o rubro-negro carioca. Essa atitude foi vista como falta de caráter e agora, como tudo praticamente efetivado, cabe esperar para ver como será o desenrolar do próximo ano e se a campanha de Vitor Pereira renderá bons frutos à la Jorge Jesus. Falando em Flamengo, torcedores manifestam sua tristeza com o técnico Tite.
né, por ele não ter dado espaço para Pedro e Everton Ribeiro jogarem ainda, né? Eles jogaram no jogo que ocorreu na última sexta-feira contra Camarões, né? Mas jogaram apenas naquele momento. O Everton Ribeiro jogou bem pouco, Pedro também, né, jogou de uma forma que não deu ainda para mostrar de fato o conhecimento que eles têm de futebol. Porém é aquela coisa, né? Ainda tem muitos jogos pela frente, o Tite ainda pode transformar, mudar esse quadro, colocá-los lá, porque são realmente peças importantes, peças que podem contribuir bastante, mas tudo no tempo certo, né? Também dá para assim compreender a questão dos fãs, né? Não é só clubismo, é também realmente dar uma oportunidade para aqueles que merecem tê-la, né? E, enfim, Tite ainda não achou a brecha necessária para dar essa oportunidade, mas no tempo certo vai dar. Eu acredito que Tite não esteja negligenciando os atletas de uma forma proposital. É porque realmente ele tem um plano, né? Dá para se perceber isso. Tem ali a necessidade de Neymar, de Richarlison, Vini Júnior, né? Aquelas peças que ele tem utilizado bastante. Porém, não só como Pedro e Everton, teve um grande destaque também no jogo de Camarões, que foi o Gabriel Martinelli, que está jogando bastante, não era querido pela galera para ser uma das peças da seleção, mas acabou vindo e fazendo uma grande partida, né? Tem entrado em campo e tem dado show. Então vamos esperar para ver o que se desenrolará até o dia 18, né? E assim, se não houver uma possibilidade de grande destaque agora, vamos continuar acreditando que na próxima gestão à frente da seleção, esses atletas possam ter as oportunidades que merecem, não é verdade? Mas então, esses foram os destaques de hoje na nossa revista. Eu peço desculpas a vocês pelo atraso em publicar, né? A gente está publicando com alguns dias, né? 3 dias mais ou menos, justamente devido a alguns problemas, né? De não poder publicar antes, mas aqui está para vocês a nossa revista em áudio. E hoje, mais uma vez, a coluna Brasilidade será publicada em breve, né? Nós preparamos uma entrevista super bacana com a Cibele Mota, que é fotógrafa, tá bem legal. E ela contou um pouco da trajetória dela, respondeu perguntas e deu dicas para quem se interessa na área. E outras coisas também. Esperamos você na sequência com mais uma coluna para você. E esta foi a nossa edição. Nós voltaremos em breve com mais uma revista parabólica. A revista que você ouve, que é jornalismo com J maiúsculo. Até mais. Sexta-feira, 9 de dezembro de 2022. O Brasil é eliminado da Copa do Mundo nas quartas de final, após perder para a Croácia nos pênaltis. Sejam todos bem-vindos a esta edição da Revista Parabólica. Hoje destacando a derrota da seleção e tendo como capa o fim da era Tite, que já era prevista. Após 6 anos e 3 meses no comando da seleção, o técnico se despede dividindo opiniões e não agradando a muitos pelas escalações muitas vezes consideradas equivocadas. A exemplo de Daniel Alves e Gabriel Jesus, como também pelo tratamento dado em coletivas, sempre apresentando estatísticas, mas com resultados aquém do esperado. Outro ponto criticado foi sua postura ao sair de campo e não dar suporte para os jogadores, como também ter feito mudanças em campo que foram desastrosas e não renderam como esperado. A escolha dos jogadores para bater os pênaltis também foram bastante criticadas, principalmente por Neymar não ter sido o primeiro a bater. E o resultado todos nós já sabemos. Uma série de erros nos levou a perder para a Croácia. Não chega a ser uma zebra perder para a atual vice-campeã, mas é uma vergonha para a seleção perder para um time evidentemente inferior, onde seus oponentes tiveram liberdade para andar por todo o campo e ditar as regras do jogo. Quem acompanhou os jogos pôde perceber os erros em campo, a começar pelos erros nas trocas de passe na grande área, onde muitas dessas trocas poderiam resultar um gol, mas a desorganização em campo tornou-se latente. Além do mais, via-se um Brasil ameno que demorava para realizar a leitura de jogo, apenas reagindo no segundo tempo. Uma deficiência que, ao que tudo indicava, havia sido sanada no jogo contra a Coreia, mas hoje no jogo contra a Croácia, pôde-se perceber que não foi bem assim. Com um time mais recuado e menos ofensivo, o Brasil custou a fazer um gol e a encarar a Croácia como o time que era, um time mediano e sem muitos recursos, mas que foi fiel à sua própria proposta e mais seguro que o Brasil. Fez seu papel e mostrou porque um time como ele conseguiu chegar a ser o vice-campeão do mundo. Tais séries de erros custaram ao Brasil o tão sonhado Hexa. Era uma equipe boa,
mas deficiente. E Tite não conseguiu sanar esses pequenos problemas. O Brasil chegou na Copa como grande favorito a chegar à final. Era apontado para um confronto contra a França, replicar como foi em 1998. Mas ficou o sonho pelo caminho. O gosto do Hexa e a mão na taça seguirão na lembrança do torcedor que confiou, que vibrou, que viu o voo do pombo, viu a decisão de Neymar, como também um time novo, com destaques já conhecidos ou também surpresas no destaque individual, como Antony, Martinelli e Pedro. Agora é hora de virar a página.